Deus. Pai, não podemos sair daqui da tua casa igual que chegamos, Senhor Deus. Queremos sair daqui com a porção dobrada, Jesus. Oh, Pai querido, derramado. Oh, Deus amado, vem sobre nossas vidas. Vem sobre nós, Jesus. Transforma-nos para ti mesmo, Senhor Deus. Queremos ser santos, 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 santos. Oh, Jesus, 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 podemos sentir a tua presença. Como é bom, Jesus, estar aqui. Nos deixe ficar, Senhor Deus, na tua presença todos os dias das nossas vidas. Queremos senti-lo. Que possamos ser o Senhor aonde estivermos, Jesus. Que possamos ser a tua imagem, a tua semelhança, Jesus. Tira de nós o nosso eu, Jesus. Se for necessário desconstruir tudo que já aprendemos, Senhor Deus, desconstrua. Pai, nos ensina a caminhar, Jesus. Nos ensina a ser o povo pertencente a ti, Senhor. Não queremos mais viver, meu Deus, do jeito que vivíamos, Jesus. Mas queremos ser transformados. Aviva a tua igreja, Senhor. Pai, coloque-nos no primeiro amor, Jesus. Que possamos ser os servos, Jesus, fiéis a ti, tementes a ti, Senhor Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aviva a tua igreja, Senhor. Oh, Espírito Santo, tu és o nosso convidado. Jesus, o Senhor é o convidado de honra para essa festa que vai acontecer aqui nessa manhã. Então vem transbordar do teu Santo Espírito. Queremos mais, mais e mais da tua presença. Fale com Ele, igreja. Você tem liberdade nessa manhã. Você pode falar para Ele: Espírito Santo, encha o meu coração, transforma a minha vida. Eu quero senti-lo. Eu quero tocar nas suas vestes, Jesus. Você tem esse livre acesso. Então fale com Ele: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de ti, Senhor, eu quero mais. Em nome do Senhor Jesus, a tua igreja te chama, Senhor. A tua igreja te clama nessa manhã. Vem, Espírito Santo. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Santo, 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 santo. Oh, aleluia, alabacie. Aleluia, alabas. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo. Aleluias, aleluias, aleluias. Essa é a casa de oração. Não fique parado. Fale com o Senhor: Senhor, eu te quero, eu te desejo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero mais, mais e mais da tua presença. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor.
encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre a minha vida e encha-me de novo. Você pode ser cheio da presença nessa manhã. Fale para Ele: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Vem inundar a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, obrigada por essa presença santa. Queremos mais e mais de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Levante suas mãos o mais alto que você puder e clame a Ele. Espírito, Espírito, desce, Jesus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre a minha vida e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Vem, Espírito Santo, a sua igreja está preparada. Vem, Espírito Santo, queremos mais da Tua presença. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Aqui estamos para engrandecê-lo, Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Santo, 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 majestoso, adorado seja o Teu santo nome. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vocês conseguem, igreja? Como em Pentecoste. Ele está aí do teu lado, fale com Ele. E encha-me de novo. Vem, Santo Espírito. Espírito, Espírito, Espírito,
neste lugar que queremos ficar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos com força, igreja. Espírito, Espírito, clamamos a Ti, Senhor, que desce como fogo, vem sobre a minha vida e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem sobre a minha vida e encha-me. Repita assim comigo: meu Deus, que neste dia a Tua presença seja derramada sobre a minha vida. Eu vim aqui hoje buscar o Senhor, por isso eu te peço, fala comigo, revela-te a mim, me abençoa, e que eu saia daqui hoje transbordando na Tua presença, em nome de Jesus. Com a mão no coração, os olhos fechados, fala para Deus, o que você quer que aconteça nesta reunião? Ele mesmo diz que todo aquele que pede, recebe. Então precisamos ter fé para pedir, precisamos ter fé para clamar, porque todo aquele que clama alcança a resposta. Ele disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, tampouco conheces. Então aproveita, esse é o tempo de você se desligar do mundo e se ligar em Deus, tempo de você se aproximar daquele que vive, daquele que reina, daquele que está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade. O próprio Senhor disse: vinde a mim, que de nenhuma maneira eu lançarei fora. Então se aproxima de Deus agora, mesmo cansado, mesmo oprimido, o Senhor tem alívio para você, o Senhor tem resposta para você. O Pai está de braços abertos dizendo: vem, filho. Então se aproxima de Deus, como você cantou: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, meu Deus, sobre a nossa vida, vem fortalecer. Oh, meu Deus, levanta aquele que está fraco, aquele que está caído. Pai, que neste dia nós possamos provar da Tua bondade. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, esta reunião, que cada pessoa que veio aqui hoje, eles possam provar da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu poder, em nome de Jesus. E você repita assim comigo: meu Deus, o meu coração tem sede de ouvir a Tua voz. Fala comigo, Senhor, eu preciso, eu dependo da Tua direção, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Quem está na bênção, diga amém. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Você que está com a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 10.
Vocês estão bem? Se não tiver, vai, porque na casa de Deus há abundância de alegria, amém? Na presença de Deus você encontra paz, encontra refúgio, Ele é socorro bem na hora da angústia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 10, quem encontrou diga glória a Deus, diz assim: e disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos, o que, igreja? Pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, o que diz aí, irmãos? Espantaram-se e o que? E temeram muito. Vamos ler mais uma vez para ficar gravado, que é a base de hoje. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo então Saul e todo o povo, todo Israel, essas palavras do filisteu, se espantaram e o que a Bíblia diz? E temeram muito. Você vê que o gigante não tinha nem atacado ainda, nenhum sangue tinha sido derramado. Você vê que a guerra não tinha nem começado, ninguém estava ferido, mas o povo de Deus já estava perdendo a guerra. Por que eles estavam perdendo a guerra? Porque eles estavam ouvindo, que deram ouvidos àquilo que não deveriam ouvir. E tem muita gente hoje que ainda não entendeu isso. O que, pastor? O que eu ouço define como é que eu vou reagir. Lembra o que a Bíblia diz? A fé vem pelo... E ouvir o quê? Se eu ouço a palavra de Deus, eu tenho fé, sim ou não? Agora, se eu ouço aquilo que o diabo tem para falar, o que acontece com a minha fé? Ela vai começar a ser abalada ao ponto de eu perder a fé. Repito, Golias não tinha nem entrado na guerra ainda. Não tinha levantado uma espada, Golias não tinha derramado sangue de ninguém, nenhum dos filhos de Deus estava ferido, machucado, mas eles já estavam perdendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo ouviu juntamente com Saul, aquilo que eles ouviram, espantaram eles, e eles tiveram muito, olha o versículo 11, diz assim, e deram, ouvindo então, Saul e todo Israel, as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram que? Eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. O que aconteceu? Travaram, tiveram medo e já se davam por vencidos. E Golias, entenda Golias como inimigo ou como diabo. Sabendo disso, o que ele fazia? Aparecia todo dia. Não era nem para atacar, era só para falar. Só para colocar aqui, palavras no ouvido daquele povo, porque eles estavam preocupados, ansiosos, com medo, até já tinham desanimado da batalha. Por quê? Porque não era que eles estavam tomando uma surra, mas porque eles estavam ouvindo aquilo que o inimigo estava dizendo. E toda vez que o diabo quiser abalar a tua fé, ele vai tentar contaminar aquilo que você ouve. Às vezes dentro da igreja. Uma vez eu estava na igreja, aí terminou a reunião, não foi aqui não, em Datuba, graças a Deus não acontece essas coisas, amém? E terminou a reunião, minha irmã veio falar comigo, pastor, estou revoltada com Satanás. Eu falei, por quê, irmã? Ela dizendo, pastor, o senhor acredita que na hora da oração, Deus falou ao meu coração de que eu precisava fazer um voto com Ele. Isso foi na hora da oração, da busca, eu fiz um voto com Deus. Aí, na hora do final da reunião, quando o senhor chamou, pessoal, tem gente aqui que precisa fazer um voto com Deus. Aí, quando eu levantei a mão, a pessoa que estava do meu lado falou assim, não acredito que você vai fazer isso. Ela disse, não, mesmo, pastor, peço até perdão. Mas a pessoa falou comigo, sabe o que eu disse para ela? Está amarrado, Satanás. Ela falou, pastor, estou até agora revoltada, porque eu estava dentro da igreja, o diabo tentou abalar aquilo que Deus tinha falado, não foi nem pela boca do Senhor, mas foi no momento de orar, às vezes dentro da igreja. Uma palavra vem, a pessoa vem para desanimar a tua fé. Uma vez eu estava na igreja e estava orando por um irmão, o irmão veio falar comigo, pastor, o senhor consagra o carro que eu comprei? Foi consagro. Aí peguei a chave do carro, nisso estava passando outro membro da igreja, e não acredito que você comprou esse carro.
Pensa num carro que só dá problema. Pensa num carro que só dá dor de cabeça. Na mesma hora ele baixou a cabeça e ouviu, meu Deus. Às vezes dentro da igreja você ouve coisas que ao invés de te levantar, te coloca o quê? Já aconteceu. Quantas vezes ou você comprou um carro, ou você comprou uma casa, alguém falou mal do bairro que você estava indo, alguém falou mal do carro que você estava tendo, e aquilo até mexeu com você na hora. A Bíblia diz, a fé vem pelo... Então aquilo que eu ouço aumenta a minha fé. Mas também aquilo que eu ouço pode abalar a minha fé. E ao invés do povo de Deus ouvir a voz de Deus, eles deram ouvidos a um gigante. E o que eles estavam fazendo? Estavam perdendo a guerra antes mesmo de entrar nela. É mais ou menos quando você está num propósito, você está num sonho, chega alguém e fala, olha, você não vai conseguir. Olha só, você está quebrando cabeça, não está dando em nada, desiste logo, você já foi derrotado nisso, mas espera aí, não foi sonho de Deus que Deus te deu? Então quem é que você vai ouvir, a voz de Deus ou a voz do homem, a voz do inimigo? Porque Satanás, ele pode até mesmo colocar pessoas ao nosso lado para contaminar a nossa fé. Às vezes a pessoa está lá, um problema no casamento, aí vai conversar com algumas amigas, e a amiga às vezes até fala, larga ele, tem um monte assim te querendo. Mas eu te pergunto, o que Deus está falando? Qual é a direção de Deus? Às vezes a pessoa está lá no emprego, e ela está lá dizendo, e agora, o que eu faço? Saio ou não saio? Aí de repente ela começa a ouvir, sai que você vai achar um monte de vaga. A pessoa sai e fica um período sem encontrar a porta aberta. Esses dias mesmo uma pessoa mandou mensagem, pastor, estou numa empresa e quero ser sincero, ganho bem aqui, mas apareceu a oportunidade de trabalhar em outro lugar e ganhar muito mais. Eu queria saber a opinião do senhor. A minha opinião não muda nada, procura saber a direção de Deus. Porque se eu der um conselho e der errado, eu não vou assumir, mas quando você busca o conselho de Deus, o conselho de Deus dá errado, Daniel falha, Deus não falha. Mas tem muita gente procurando ouvir outras vozes, esquecendo da voz de Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho é o quê? É a palavra de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que todos aqueles que seguiram a palavra de Deus, no final não se arrependeram. Eles foram mais do que... Então, cuidado, tem gente que está perdendo uma batalha só por aquilo que está ouvindo, trazendo para os dias de hoje. Quantos cristãos estão hoje desanimados na fé por causa de política? Pastor, não entra nesse assunto. Eu não estou falando de um lado nem de outro. Eu estou falando de famílias que estão deixando de se conversar. Eu estou falando de casas que não têm mais comunhão. Eu estou falando que pessoas que quando chega quer brigar com todo mundo, porque, pastor, o negócio está feio, ou vai ficar feio. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que se Deus é por nós, 1000 cairão ao meu lado, 10.000, e eu não serei atingido. A não ser que eu esteja dando ouvido à voz do homem e deixando de ouvir a voz de quem? De Deus. Tem gente que, irmãos, literalmente, um dia ganhou toda a família para Jesus, mas hoje a própria pessoa está para baixo, desanimada, não quer mais caminhar com Deus, não quer mais orar, não quer mais ir na igreja. Por quê, pastor? Porque está ouvindo quem não deveria ouvir. Porque deixou de ouvir a voz de Deus. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo isso. Quantas pessoas Golias derrubou aqui? Nenhuma. Quantas vidas foram perdidas nessa guerra? Nenhuma. Mas o povo já tinha se declarado derrotado. Pastor, como é que o senhor sabe disso? O próprio povo fala isso. Quer ver? Pula um pouquinho para frente. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam o quê? Grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel.
Há de ser, pois, que ao homem que o ferir o rei, que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai. Aonde, igreja? Em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que os ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você vê que o povo estava com medo, estava ou não estava? Fugia dele. E Davi estava dizendo que, sabe o seguinte, quem esse cara pensa que é para afrontar o Deus vivo? Quem esse cara pensa que é para mexer com o povo de Deus? E quando eu olho para Davi, eu vejo atitudes de Davi que nós temos que ter. Enquanto o povo estava ouvindo o que não devia, Davi estava ignorando as vozes que ele não devia ouvir. Primeira voz que ele ignorou foi a voz do povo. Diz o ditado lá fora que a voz do povo, cuidado com isso. Cuidado com isso. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, se tiver que ouvir, ouça a voz de cuidado com as pessoas ao redor. Porque a voz do povo foi aquele mesmo povo que um dia estavam criticando Bartimeu porque ele orava. O povo era aquele que estava impedindo Zaqueu de enxergar Jesus. O povo era aquele que foi um obstáculo para que aquela mulher fosse até Jesus e tocasse nas vestes de Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Se você quiser agradar a Deus, você vai ter que desagradar o mundo. E como é que você faz isso? Ouvindo a voz de Deus. Eu não estou aqui para agradar a igreja. Eu estou aqui para falar o que Deus manda falar. E o que diz a Bíblia? Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Quando eu oro pedindo a Deus uma mensagem, eu não oro, meu Deus, o que o teu povo quer ouvir? Não. Meu Deus, o que o teu povo precisa ouvir? Porque se eu só ouvir aquilo que eu quero, irmão, isso não vai mudar. Porque ninguém gosta de tomar um puxão de orelha. Você gosta de tomar puxão de orelha? Não. Mas Deus é pai? Então o pai corrige o filho que ama. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, o pai corrige o filho que... E a primeira lição que eu aprendo com Davi é, cuidado com as vozes do povo. Não é porque todo mundo que diz que pode, que quer dizer que eu posso. Estamos num período que acontece muita perdição aí afora, carnaval. E muitas são as pessoas que às vezes veem, não, mas todo mundo faz. Eu vou lembrar de uma coisa que meu pai me dizia quando eu era criança. Se todo mundo for para o inferno, você vai também? Pastor, o senhor acordou bravo hoje? Não, eu acordei com a intenção de fazer você dar ouvidos à voz de... E se você ouve o mundo, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Golias, ele não derrubou o sangue de ninguém, mas conseguiu prender o povo de Deus, porque eles começaram a ouvir o que Golias falava. É que nem a pessoa passa por uma fase difícil, aí começa a ouvir todo mundo ao seu redor falar, não, porque é crise, porque está faltando dinheiro, e não sei o quê, porque a tendência é piorar, quantas empresas fecharam, eu tenho amigos meus que só Jesus tiveram que fechar as portas, aí ela começa a ouvir, ela já começa a pensar, eu vou ter que fechar a porta também, porque está difícil para todo, mas quem é de Deus aqui? Quem é de Deus aqui? Quem é de Deus aqui? Então está difícil para quem? Mas com esse ânimo até eu desanimei agora. Viu como a gente ouve as vozes ou não ouve, aquilo abala a gente? Está difícil para quem? Para o diabo. Pastor, por que está difícil para o diabo? Porque eu aprendi que quando a situação aperta, o que eu vou fazer? Orar. E se eu oro, dificulta para quem? Para mim ou para o inferno? Mas tem gente que está ouvindo as vozes de todo mundo e fala, fevereiro é um mês difícil mesmo. Não, porque fevereiro é complicado. Sabe por que é complicado? Porque você está deixando de ouvir a voz de Deus. Porque o próprio Deus diz, na terra da aflição, eu te darei porção dobrada, dupla honra. Não sou eu que estou dizendo isso. Ah, pastor, mas é muito bonitinho o senhor falar. Aí eu pergunto, você acha que Deus é um coach que só vai falar palavras motivacionais ou ele vai falar aquilo que vai acontecer?
Porque aquilo que Deus fala acontece. Se Ele diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha, eu não vou ser atingido. Pastor, se ouviu falar que está todo mundo fechando, eu oro para que ninguém feche, mas aqui nós vamos permanecer de pé. Pronto. É verdade, mas o que aconteceu? Aí eu começo a dar ouvidos àquilo que contamina a minha fé. Eu aprendo com Davi isso. Ignore a voz do povo. A maioria não é a voz de Deus. A maioria não é a voz de Deus. Todo mundo falava a mesma coisa. Viram aquele gigante? Olha só como ele é forte e não sei o quê. E Davi dizia, não estou nem quem esse cara pensa que é para mexer com o povo de Deus. Segunda voz que nós temos que ignorar. Pula um pouquinho. Não vou ler tudo para não tomar o tempo. Versículo 28. E ouvindo Eliabe, a seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui? O que você está fazendo aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, você está querendo aparecer, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Primeiro, Davi ignorou a voz da multidão. Segundo, Davi ignorou aquela voz que estava tentando desmerecer ele. E às vezes isso acontece dentro da o irmão dele. O que você está fazendo aqui, Davi? Por que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Eu conheço o teu coração, você está querendo aparecer. Olha o que Davi fez, versículo 29. Então disse Davi, o que fiz eu agora? Porventura não tem motivo, razão para isso. E ele desviou-se dele para outro e falou conforme aquela. Você vê que Davi não ficou insistindo naquilo ali. Quando veio alguém falar mal, desmerecer Davi, ele falou, pessoal, Eliabe, não tem motivo para isso. Para com isso. E ao invés de ele ficar insistindo, tentando se justificar, o que a Bíblia diz? E ele literalmente cortou o assunto. Ele literalmente ignorou aquilo que estavam falando dele diretamente para ele. E tem momento na nossa vida que a gente tem que, corta o assunto. É que nem o pastor Jaime mesmo fala, chegou no lugar, a pessoa está zombando da tua fé, está zombando do teu Deus, ela não te respeita. Está fazendo o que ali? Corta o assunto. Ah, pastor, mas o que vão pensar de mim? Irmão, a minha maior preocupação tem que ser o que Deus está pensando de nós. Porque tem muita gente hoje que está ouvindo, você não pode, você não consegue, você nunca vai ser alguém na vida, e está guardando essa palavra no coração. E hoje a pessoa ela vive uma limitação tão grande, porque ela acha que não pode, não consegue. Mas quem disse isso? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que tem gente que está dando ouvidos ou à multidão, ou aquelas vozes que tentam desmerecer. Eu falo aqui, eu lembro de um caso, já na obra de Deus, nesses 20 anos de pastor, eu já vi vários casos assim. Mas eu vou contar desse porque esse é um amigo. Ele tinha uma funilaria, não era nem uma funilaria, era a garagem da casa dele, e ele fazia um carro por vez. Não conseguia pegar vários serviços, porque a garagem dele só cabia um carro, ele deixava o carro dele para fora e colocava o carro do cliente na garagem ali o tempo que fosse, terminava um carro, pegava outro e ficava naquele processo. Pagava as contas, não estava devendo nada a ninguém, até que um dia ele foi conversar com a mãe. Mãe, estou sentindo no coração de alugar um espaço, porque assim, se eu tiver mais carros, eu consigo trabalhar em mais carros ao mesmo tempo. Porque se falta o material de um, uma tinta de um, enquanto eu espero chegar o material desse, eu consigo trabalhar no outro que estava parado e consigo tocar 2, 3 serviços de uma vez. Meu filho, na nossa família nunca ninguém teve a sua empresa. Você não está pagando as suas contas? Então fica quietinho na sua. Não arranje ideia.
Como diz o pessoal aí fora, não arranja sarna para se coçar. E ele ficou com aquilo no coração. Passado alguns meses, ele veio falar comigo. Pastor, o senhor é meu pastor. Conversei com a minha mãe, ouvi a resposta da minha mãe, mas eu queria o conselho do meu pastor. Eu falei, irmão, eu não vou te dar o meu conselho, eu vou te dar o que a palavra de Deus fala. Eu perguntei, Deus é contigo? Ele disse, sim, pastor. Você tem procurado viver na presença de Deus? Sim. Então, onde você colocar a mão, Deus coloca também. Abriu o local, cresceu, teve que contratar empregados, teve que ir para outro local. A última vez que eu conversei com ele, dizendo, pastor, sabe quanto eu estou tirando por mês? Líquido, R$80 mil. Mas já pensou se ele tivesse dado ouvidos a alguém que disse, para com isso, não vai nisso. Quantas pessoas hoje estão com a vida travada? Por quê? Porque estão ouvindo pessoas que não deveriam ouvir. A família de José queria matar José. Não estou dizendo que a sua família quer acabar contigo. Nada disso. Eu oro que a sua família deseje o seu, mas diz a palavra de Deus que os inimigos do homem são os da sua própria. Então a gente precisa estar de olhos abertos. Porque entendendo isso, eu preciso também compreender. Só tem um que torce pelos meus sonhos. É Deus. Porque às vezes tem gente que até zomba quando você conta algo. Então o que você faz? Não ignore, pare de ouvir a zombaria dos outros e comece a ouvir a voz de Deus. Uma vez estava pregando na cidade de Atibaia, a última igreja que eu pastoreei, uma obreira, pregando sobre, olha, Deus precisa tratar o teu coração, porque tem coisa que você ouviu quando era criança e isso te limitou de um jeito. Aí quando eu olho para o lado, a obreira chorando. Terminou a reunião, a obreira vem me procurar para conversar, pastor, Deus usou o senhor para falar comigo. Falei, o que aconteceu, irmã? Ela disse, pastor, da minha casa, a minha mãe faleceu e ficou eu e meu pai. Meu pai arranjou uma outra mulher e ela tinha outras filhas e tinha as filhas, aí veio todo mundo para casa e o que aconteceu? Na frente do meu pai, oh, que bênção, longe do meu pai, você não presta, você nunca vai ser ninguém, e ela cresceu com aquilo. Mais de 40 anos se passaram, era uma pessoa que não conseguia nem falar em público, era uma pessoa que baixava a cabeça para todo mundo pisava em cima. Por quê? Porque ouviu lá atrás palavras que colocavam para baixo. Eliabe tentou desmerecer Davi, sabe o que Davi fez? Ignorou. Entrou pelo ouvido, ele literalmente desviou, cortou o assunto. Se não é a palavra que vai te edificar, irmão, corta o assunto. Corta o assunto. Talvez alguém que precisava falar com você a respeito do seu filho. Aí aquela pessoa vem e fala mal do seu filho adoidado. Você vai concordar com isso? Pastor, mas é a verdade. Olha para Deus. Deus chama aquilo que não é como se já... Por mais que hoje esteja dando problema, eu abençoo a vida dele no nome de Jesus. E ele vai deixar de ser problema para virar solução. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Aí, não, porque não presta. Aí o pai fala, é verdade, não presta. Não, porque é sem vergonha. Aí a mãe fala, é verdade, é sem vergonha mesmo. Como é que Deus pode operar desse jeito? Se você está ouvindo o que não devia ouvir e está repetindo aquilo que não deveria repetir. Davi ignorou a voz da multidão, Davi ignorou a voz que o colocava para baixo e também Davi ignorou a voz que não respeitava a história de Davi com Deus. Porque pula um pouquinho mais para frente, vamos lá para o versículo 33. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és, e ele homem de guerra desde a sua... Saul olhava para a idade de Davi, e via, esse garoto é novo, não tem nada ainda. Davi olhava para a história que ele tinha com Deus. Tanto que Davi fala, mas olha, na presença de Deus eu derrubei o leão.
Na presença de Deus eu acabei com o urso. E assim como Deus foi comigo, com o leão e com o urso, Ele também vai me capacitar para derrotar esse gigante. Davi, ele olhava para a história que ele tinha com Deus. E eu preciso te lembrar, você tem história com Deus. Se você está aqui hoje, é porque você tem uma caminhada com Deus, não despreza isso. Porque existem momentos na nossa vida que a gente passa por tanta coisa que a gente acha que não pode mais nada, não é assim? Tem fases na nossa vida que a gente passa que fala, meu Deus, eu não estou conseguindo nada, eu oro e nada acontece. E é tudo que o diabo quer, que você preste atenção às coisas ao seu redor. Saul disse para Davi, Davi ainda é moço, não viveu nada. E Davi disse, eu já vi tanta coisa com Deus. Tem gente que olha para você e não respeita a tua história com Deus. Mas eu falo isso, não ignore, você tem uma história com Deus. Se você está aqui de pé hoje, se você está aqui clamando, se você está aqui orando, pastor, mas estou começando agora. Mas mesmo começando, você já viu a bondade de Deus. Porque se você não tivesse conhecido a bondade de Deus, você não estaria aqui hoje. Eu pergunto, Deus é bom, sim ou não? Então você precisa falar isso para você mesmo. Repita assim comigo, eu tenho história com Deus. Olha por onde Deus já te trouxe. Olha cada batalha que Deus já te deu a vitória. E às vezes aparece um gigante e você começa a tremer na base. Por quê? Porque está esquecendo de tudo aquilo que você já viveu com Deus. Porque quando você tem uma história com Deus, não importa o que você já está enfrentando hoje, o que importa é aquilo que Deus já fez. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus e para sempre será o mesmo. Foi o que Davi disse, Saul disse, você não pode, você é incapaz, você é incompetente, Davi, você não tem como vencer Golias. E Davi responde, Deus me deu força para vencer o leão. Deus me capacitou para derrubar um urso, e como Ele foi comigo, Ele será agora para acabar com esse filho. O que Davi valorizava? A história que ele tinha com... Não joga isso na lata do lixo. Você tem história com Deus. Olha cada caminhada que Deus te trouxe, olha para cada vitória que Deus te deu, e Deus não perdeu a mão. Deus continua sendo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então repita mais uma vez, eu tenho história com Deus. Amém? Pastor, mas foi isso que Davi disse, versículo 37. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja... Você vê que, por mais que a pessoa não acredite em você, se você tiver história com Deus, ela respeita. Eu falo isso, já passei por tantos lugares, Rio de Janeiro, fui pastor no Rio de Janeiro, e lá a gente subia às vezes a favela para levar a palavra de Deus para quem precisava. Às vezes a favela estava fechada, estava em pé de guerra, de facção, ninguém entrava, ninguém saía. O que eu aprendia? Se tem gente da igreja precisando, vamos lá, mas sempre com a Bíblia debaixo do braço. Ia com a Bíblia debaixo do braço, aí chegava lá, estava a pessoa lá com a arma. O que você está fazendo aqui? Eu sou pastor, tem uma ovelhinha da igreja que está ali, precisando de oração, e eu vim aqui orar por ela. Pastor, aqui ninguém entra, ninguém sai. Eu falava, amigo, você não entendeu. Eu vim aqui cumprir a minha missão. Eu não tenho nada a ver com a guerra de vocês. Mas se essa alma se perder, você vai ter que prestar conta dela diante de Deus. E quantas vezes eu não ia escoltado na casa da pessoa, só para eles terem certeza, e no final até pedir oração. Teve uma vez que um falou, pastor, ora aí para dar certo. Esse tipo de oração eu não faço, não. Mas o que eu posso orar é para Deus te tirar dessa vida. O que eu posso orar é pedir para Deus transformar a tua história. Sabe o que eu aprendia? Independente da situação, se as pessoas verem que você é de Deus, o pessoal te respeita. Ninguém é doido para mexer com um homem ou uma mulher de Deus. A Bíblia fala a história que zombaram de um profeta. Quem lembra aqui? O que aconteceu?
Zombaram da careca do profeta. Estou falando de mim não, tá? Isso. Quem lembra dessa história aqui? O que aconteceu? Os que zombaram morreram. Não foi nem porque o profeta desejou mal, mas ai daquele que mexe com o povo de Deus. Preciso lembrar que você tem história com Deus. Quem tem história com Deus, não ignora isso. Você já provou da bondade de Deus, por isso você está aqui hoje. Porque você sabe que Deus é bom e por isso você está insistindo, porque você sabe, Deus já fez na minha vida uma vez e Ele pode fazer de novo. Você tem história com Deus. Agora você fica olhando para todo mundo falando, está difícil, vai quebrar, vai fechar, vai falir, você não presta, você é incompetente, você é incapaz, você não é nada. Mas espera aí, e Deus está dizendo, você pode todas as coisas porque eu te fortaleço. Deus está lá no céu dizendo, se eu estou contigo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. E a terceira voz que Davi ignorou, e aqui nós vamos terminar e vamos orar, foi a própria voz de Golias, 43. Você tem história com Deus. Quem tem história com Deus aqui? Pastor, não tem, estou começando agora. Então segura na mão de Deus e vai, que a história vai ser linda, posso te garantir isso. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, o que ele fez? Amaldiçoou a Davi pelos seus. Tem gente que nos dias de hoje até treme na base. O filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Tem crente hoje, que se alguém chegar para ele e falar assim, olha, passei ali na esquina, estava o seu nome no trabalho de macumba. Tem gente que já deixa de comer, já não dorme mais de madrugada, já acorda, qualquer barulhinho que acontece, está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Mas graças a Deus que em Indaiatuba não tem ninguém assim. Não foi convincente não, mas vai chegar lá. Fiquei sabendo que, juntaram uma turma lá e estão fazendo trabalho contra você. Tem gente que por causa disso já surta. Sim ou não? Quem conhece gente assim? Só na ponta, pelo amor de Deus. O gigante amaldiçoou Davi. E o que Davi fez? Tô nem aí. Olha o versículo 44. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lances e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos a quem tens afrontado. Quem conhece a história aqui? O que aconteceu no final? O que aconteceu no final? Golias matou Davi, amém? Esses dias coloquei um filme para meus filhos assistir lá em casa, Davi. Aí eles assistiram, aí terminou, meu mais velho veio falar comigo, pai, assisti um filme, que filme legal. Eu falei, muito bom, né, filho? Golias matou Davi, né? Ele, pai, o senhor não está lendo a Bíblia, não? Até uma criança sabe que Davi matou, mas o Golias não amaldiçoou Davi? Irmão, podem querer enviar qualquer maldição sobre a tua vida. Se Deus é por nós, é isso que você precisa entender. Para de ouvir quem você não deveria ouvir. Pastor, mas estão tentando acabar comigo. E daí? Deus não é contigo? Pastor, fiquei sabendo que levaram meu nome lá na turma do Batuque. E daí? Deus não é contigo? Então, se Deus é contigo, a bênção, guarda isso que isso é para a vida, tá? A bênção que está sobre a tua vida é maior que qualquer maldição que o diabo tente lançar sobre você. Pastor, o que o senhor quer dizer? Se Deus é por nós, um dia você recebeu a bênção de Deus para abrir o seu negócio. Um dia você recebeu a bênção de Deus para iniciar uma família. Um dia você recebeu a bênção de Deus para começar uma trajetória numa vida, numa área profissional. Repito, você recebeu a bênção de Deus. Então, você recebeu a bênção de Deus, não importa a maldição que lançarem, você está debaixo da bênção. Mas se eu começar a ouvir o que Golias fala,
O que Saul fala, o que outros falam, sabe o que eu vou pensar? Eu vou começar a pensar que nem o povo de Deus. Não tem como vencer, o problema é maior do que nós, é um gigante, nós não conseguimos. E vou mais além. Quem que deu autoridade para Golias escolher que seria a guerra de 1 contra 1? Me diga na Bíblia, me mostra, que aonde era que Golias tinha que definir a batalha. Não, nós vamos guerrear, mas eu quero um de vocês contra um que sou eu. Irmão, se é guerra, eu não vou deixar o inimigo definir como é que ele vai querer lutar. Faltou talvez um Saul para falar, ops, não é do seu jeito não. Você quer guerra? Então vai ter guerra. Você luta do teu jeito que eu vou lutar no nome de... E pode trazer esse Golias aí. Pessoal, todo mundo para cima dele. Mas não. Quem foi que deu a ordem, que deixou Golias decidir os termos da batalha? Você vê que quando você começa a ouvir coisas que não deveria ouvir, no final você deixa o diabo até conduzir a sua vida. Me prova na Bíblia que era Golias que tinha que definir como é que ia ser, como aconteceria a guerra. Você não vai achar. Foi o povo de Deus que deixou isso acontecer. Fala para 2 pessoas, não deixa o diabo mandar. Vamos orar? Deus falou contigo? Então vamos orar um pouquinho? Amém? Eu penso comigo que se eu fosse o rei naquela época, Saul, pessoal, é o seguinte, Deus é com a gente. Ele é gigante. Ele é gigante, mas ele é um. Não é 2, não. Junta todo mundo em cima dele. Já que ele quer ir sozinho, deixa ele vir sozinho. E pronto. Pastor, mas que loucura é essa? Irmão, eu não vou deixar o inimigo definir como é que vai ser a guerra. Se o diabo quiser guerra, pode vir. Mas vai ser do meu, e no meu jeito é o jeito de Deus. Nós vamos usar o nome de Jesus. Talvez você está passando uma fase muito difícil na sua vida. 2 coisas que eu preciso te lembrar. Você tem história com Deus. E um dia Deus te deu a bênção. Então não importa a maldição que o diabo lançou. Você é abençoado por Deus. Quem é abençoado por Deus aqui? Então comece a repetir isso todo dia. Eu sou abençoado por Deus. Vai trabalhar? Eu sou abençoado. Pastor, mas lá no trabalho está uma maldição, um problema. Se eu estou indo lá, a bênção chega. Meu pai ensinava para a gente quando nós éramos crianças. Meus filhos, vocês são abençoados. Meu pai ensinava isso. Quando vocês chegam no lugar, a bênção de Deus entra. E eu comecei a reparar e eu falei, isso é verdade. Eu aprendi isso. Quando eu entro no lugar, a bênção chega. Quem é abençoado aqui? Então, quando você chegar em casa hoje, o que acontece? Quando você chegar em casa hoje, o que acontece? O abençoado chegou levando o quê? A bênção de Deus. Pastor, mas o vizinho lá está fazendo maldição. Mas você vai até abençoar a vida do seu vizinho. Porque o cálice transborda. Quem entende isso aqui, dá glória a Deus. Então, curve a sua cabeça, feche teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. E repita assim comigo, meu Deus, eu ouvi a tua palavra. E eu creio que o Senhor é comigo. Que a presença do Senhor está comigo. E eu valorizo isso. A coisa mais importante que já me aconteceu é conhecer o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, me ensina a fortalecer esse laço. Que a minha comunhão esteja mais forte do que nunca. Porque quando eu estou contigo, eu sou mais, muito mais do que vencedor. Então faz a sua oração, você e Deus. Você e Deus.
Isso, faz a tua oração. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Repita assim comigo: meu Deus, eu creio na tua palavra e sei que o Senhor é comigo, e é por isso que na tua presença eu venho te pedir, me dá forças, me capacita, me unja para vencer todas as batalhas, em nome de Jesus. Agora, eu queria aqui na frente, você que diz: pastor, estou passando uma fase muito difícil na minha vida, vem aqui que eu quero orar por você. Você está passando uma fase muito difícil, vem aqui na frente que eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja, estenda as mãos para cá, por favor. Isso. Cadê os obreiros? Isso. Você que está passando uma fase difícil, quero você aqui na frente. Coloca a mão no coração, fecha teus olhos. Os obreiros, vem aqui na frente, por favor.
Deus, eles vão ser usados agora, Pai, para quebrar qualquer tipo de maldição. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida deles. Pode orar sobre todo mundo agora. Igreja, estenda as mãos para cá. Esse é um povo que tem passado um momento difícil e nós vamos orar por eles. A nossa igreja é uma igreja que ama, que cuida e que ora por aqueles que precisam de oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui nós oramos, meu Deus, pelos nossos irmãos. Aqui eu te peço, meu Deus, porque eu sei que tem gente aqui passando por tanta luta. Tem gente aqui, meu Deus, passando por luta na saúde, por luta no trabalho, por luta no casamento, por luta nas finanças, meu Deus, por luta na família. A tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E é nessa palavra que eu oro nesta hora, te pedindo, meu Deus, passa com teu fogo aqui agora. Queima, meu Deus, toda a cilada maligna. Esse gigante não vai prevalecer. Esse demônio não vai prevalecer. Satanás, não adianta, ele é de Deus, ela é de Deus. Por isso, meu Deus, vai passando nesta hora. Queima, meu Deus, a tristeza. Queima, meu Deus, o desânimo. Queima, meu Deus, todo o mal, em nome do Senhor Jesus. E se você recebeu a oração, você já recebeu a sua bênção. Pode voltar para o seu lugar. Se você já recebeu a sua oração, você já recebeu a sua resposta, pode voltar para o seu lugar. Você vai ver que nessa semana grandes coisas vão acontecer. Passa, Senhor, passa, meu Deus, fortalecendo agora a vida de cada um dos nossos irmãos. Passa, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Queima, Senhor, toda aflição. Queima, meu Deus, todo mal, todo problema. É no nome de Jesus que eu digo: Satanás, está amarrado, pula para fora agora. Queima, Senhor, queima, meu Deus, aquele trabalho de macumba. Queima, meu Deus, aquele trabalho de bruxaria. Oh, meu Deus, amarra nesta hora toda opressão maligna. E eu digo: pula para fora, Satanás. Você não vai tocar nesse povo. Você não vai tocar nessa família. Você não vai tocar nesse relacionamento. Você não vai tocar na saúde. Você não vai destruir a vida dos filhos. Por isso, meu Deus, vai passando, Senhor. Queima, meu Deus, aquela doença. Queima, meu Deus, essa dor. Tem gente, meu Deus, que essa semana gemeu de dor, estava insuportável, mas ele está aqui hoje, ela veio aqui hoje, e é no nome de Jesus que eu repreendo agora toda crise de pânico, todo medo, toda ansiedade. É no nome de Jesus que eu digo: está amarrado, Satanás, sai, pula para fora agora. Em nome de Jesus nós exigimos: pega tudo que é teu e saia, em nome de Jesus. Você crê que Deus está aqui? Então pede a sua bênção para Deus. Pede a sua bênção para Deus. Deus está trabalhando, agindo Deus, quem impedirá? Deus está ouvindo a sua oração. Você já pediu a sua bênção? Agora pede a presença de Deus todos os dias. Porque para ter uma coisa tem que ter a outra. Não existe ter a bênção se eu não tiver o abençoador. Não tem como ter a bênção se eu não tenho o abençoador. Então pede a bênção para Deus. Oh, Santo Deus. Deus fez tanta coisa linda hoje, você não tem noção. Nos próximos dias nós vamos colher milagres, testemunhos para a glória de Deus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber
pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu eu quero estar, além do véu eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar, as cadeias quebrar, com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentar, com a unção imbatível. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Repita assim comigo: meu Deus, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa, que a tua presença seja derramada sobre o meu ser e que o meu cálice venha transbordar. Quem estiver próximo de mim viverá o transbordar do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Agora, no ato de fé, você crê que Deus é contigo? Teu cálice transborda, então transborda na vida de alguém. Ora por alguém que está precisando. Se você crê que o teu cálice transborda, então transborde na vida de alguém. Ora por alguém que está precisando. Meu Deus, graças te damos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Testemunharemos, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Tem glória a Deus nessa igreja. Tem glória a Deus nessa igreja. Toma o teu assento, por gentileza.